Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e essa é a segunda edição do nosso giro de notícias dessa sexta-feira para falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama, as principais notícias aí durante o dia. E bom, tivemos mais uma baixa, né? Mais um jogador testou positivo para Covid-19 e vai desfalcar o Vasco aí na partida contra o São Paulo. Você vai saber nesse vídeo, vai saber também sobre a situação de Martim Benítez. Será que mesmo com o protocolo da CBF de 10 dias, ele poderá jogar a partida do jogo de ida da Sul-Americana contra o Defensa e Justiça? Há possibilidades, você vai entender por quê. Vamos falar sobre isso e também sobre Germancano, né? O melhor amigo ali de Benítez, estão sempre juntos. Será que existe chances aí do Cano também aparecer aí com Covid? Vamos falar sobre isso tudo depois da vinheta, mas antes de rodar a vinheta tem um recadinho aqui da Futebol Team. Você vai ver como é fácil se cadastrar e jogar o Futebol Team. Olha como é fácil jogar o Futebol Team. Você cria o seu jogador, vai ali, conecta com o seu Facebook, confirma, vai abrir a página inicial. Você clica em iniciar, escolhe ali a sua aparência, tem várias opções. Eu escolhi essa aqui que é mais parecida comigo, né? Essa tá boa, vamos lá. Salvei. E aí você confirma, né, que salvou, você é redirecionado para escolher a sua posição. Eu, como gosto de jogar no gol, escolhi goleiro. Vamos lá. Aí você já entra aí no treino de habilidade, né? Você começa a treinar. Isso é só o início, porque lá no Futebol Team tem muita coisa. Então, o link tá aí na descrição. Você pode baixar, também tá no comentário fixado. Conheça a Futebol Team. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, aqui a gente só fala do Vasco da Gama. Deixa aí o seu like e se inscreva no canal de uma vez para ajudar. Estamos pertinho aí dos 120 mil inscritos. Bom, hoje fomos aí surpreendidos com uma notícia ruim, né? O Thales Magno, atacante do Vasco da Gama, testou positivo para Covid-19 logo depois do jogo contra o Fortaleza. Então desfalca o Vasco na partida contra o São Paulo e 10 dias aí, né, de quarentena. Então fica fora também da partida contra o Defensa e Justiça, muito provavelmente, e também da partida do outro final de semana do Campeonato Brasileiro. Eu sei que muita gente vai comentar, mas o Thales não tá jogando nada mesmo, não vai fazer falta, não tem problema, enfim, vai desejar recuperação logo pro Thales, né, óbvio, porque é um problema de saúde. Então a gente, o torcedor deseja, claro, que o Thales não tenha nada grave, né, que continue assintomático e coisa e tal, mas vai falar ali que como ele não tá jogando muito bem, não tá bem nas partidas, não vai fazer falta. Acho que não é bem assim, né, o Vasco já tem poucas opções no elenco, perde mais uma opção. O Thales, tudo bem, realmente merece um banquinho, né? Merece ali perder a vaga de titular por conta das suas últimas atuações, mas ficar sem o Thales até como opção no banco de reservas é uma coisa que não era o momento para isso acontecer, ainda mais nessa sequência aí difícil que o Vasco tem. Tem jogo contra o São Paulo no final de semana, tem jogo decisivo da Sul-Americana no meio de semana. Enfim, o Vasco tem uma sequência muito difícil agora nos próximos jogos. Mas o que chama atenção também nesse caso do Thales Magno é que ele já tinha testado positivo para Covid, né? Lá atrás, na primeira leva de teste que o Vasco fez, lá no iniciozinho de junho, final de maio, lembra que o Vasco testou ali praticamente todo mundo e cerca de 20 jogadores ali testaram positivo, né, para Covid-19. Então, o Thales está testando positivo pela segunda vez, mas o Vasco ainda não considera isso como um caso de reinfecção. Não considera ali, não crava que o Thales tenha tido Covid pela segunda vez. Isso porque internamente o Vasco analisa que os exames lá do início, lá da volta do Brasileirão, da volta do campeonato lá em maio, junho, e os exames que são feitos agora são diferentes, né? São distintos. Os exames de agora são bem mais confiáveis do que aqueles lá de 5, 6 meses atrás. Então existe sim a possibilidade de naquela leva lá de 20 jogadores que testaram positivo, de alguns ali terem sido falsos positivos, né? Estavam assintomáticos ali, não tinha sintoma nenhum, deu positivo, mas na verdade não tinham mesmo a doença. Então o Vasco trabalha com essa possibilidade de que alguns jogadores que testaram positivo lá atrás talvez seja um falso positivo. Por isso que o Vasco não garante que o caso do Thales é um caso de reinfecção.
mas dessa vez o jogador aí testou positivo para Covid-19, vai desfalcar o Vasco aí nas próximas rodadas, né? É o protocolo da CBF, né? Então tá fora da partida contra o São Paulo, tá fora também, muito provavelmente, do jogo contra o Ceará, enfim. O Vasco perde o Thales Magno aí. A informação que o Thales tinha testado positivo foi dada inicialmente pelo Lucas Pedrosa e confirmada pelo UOL Sport. Bom, e os casos de Covid, óbvio, preocupam bastante o Vasco, né? Se a gente perder o Thales agora, tem jogadores que estão voltando, jogadores que já tiveram Covid e que voltaram a treinar. É o caso de Castan, Miranda e Carlinhos, que voltaram a treinar nessa sexta-feira e estarão à disposição para a partida contra o São Paulo. Já cumpriram a quarentena e vão poder voltar aí a jogar. Então o Vasco tem esse retorno aí de 3 jogadores importantes, a sua dupla de zaga titular, né, Castan e Miranda, e também do jogador Carlinhos. E por outro lado, né, se o Vasco vai ter a volta aí do Castan, do Miranda, do Carlinhos, provavelmente também do Ribamar, né, que testou ali todo mundo na mesma época junto, o Vasco perdeu um jogador importantíssimo ontem, né, que foi ali de surpresa. Antes do jogo, o Benítez também testou positivo para Covid-19, desfalcou o Vasco na partida contra o Fortaleza, e o Vasco sem o Benítez, vocês sabem, né, todo mundo sabe que fica um horror, não consegue criar absolutamente nada. Então o Benítez testou positivo, protocolo da CBF 10 dias fora, então já ficou fora desse jogo contra o Fortaleza, vai ficar fora também da partida contra o São Paulo, mas aí abre aqui uma possibilidade do Benítez jogar a partida contra o Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana. Aí você vai me perguntar, ué Juninho, mas o protocolo não é 10 dias? O jogador não tem que ficar 10 dias isolado, sem treinar, sem jogar? No protocolo da CBF, sim, mas o protocolo da Conmebol para a Copa Libertadores e para a Copa Sul-Americana é diferente. Se o Benítez realizar um teste aí na terça-feira e esse teste apontar negativo, ele pode jogar a partida contra o Defensa e Justiça lá na Argentina. Então existe essa pequena possibilidade do Benítez sim jogar esse jogo contra o Defensa e Justiça, esse jogo dificílimo, né, pela Copa Sul-Americana, caso ele faça um novo teste na terça-feira e esse teste dê negativo. Na Conmebol o protocolo é diferente, tanto que aconteceu recentemente com o Flamengo, com o Palmeiras, jogadores que testaram positivo na quarta-feira e depois na quarta seguinte, uma semana depois, fizeram outro teste, deu negativo, puderam ir para jogo. Então existe a possibilidade do Benítez jogar essa partida contra o Defensa e Justiça. Mas para esse jogo contra o São Paulo não tem jeito, Thales fora, Benítez também fora. E essa situação do Benítez abre uma preocupação muito grande no torcedor do Vasco. Eu vi muito se falando isso ontem nas redes sociais, muita gente veio me perguntar, pediu para falar sobre isso num vídeo também, que é o fato do Germancano tá sempre junto ali com o Martim Benítez, né? O Cano tá sempre ali junto com o Benítez, os dois fazem churrasco juntos, viajam juntos, a família estão sempre juntas, em momentos ali de folga, os dois estão juntos ali, confraternizando, né? Então muita gente falou, olha, se o Benítez testou positivo para Covid, não vai ter jeito, o próximo teste aí o Cano vai aparecer também com Covid, o Vasco vai perder o jogador aí para essa sequência decisiva de jogos, pro jogo da Copa Sul-Americana também. E aí, enfim, óbvio que existe a preocupação, a gente fica preocupado, mas a situação do Cano é a seguinte, ele testou positivo lá naquela primeira leva também, quando o Thales, por exemplo, também testou positivo, né? Naquela leva lá de 20. Então, na teoria, o Cano já estaria imune, né? Só seria talvez um caso de reinfecção, caso o Cano também testasse positivo. Mas depois que o Thales apareceu contaminado de novo, né? Então não dá para cravar de que o Cano lá atrás realmente não teve a Covid, né? Então o torcedor fica preocupado, o clube também fica preocupado aí de uma possível do Cano novamente testar positivo para Covid e desfalcar o clube. Mas a informação que a gente tem oficial é essa, né? Que o Cano já testou positivo lá atrás, por isso, na teoria, estaria imune e a chance de se reinfectar é muito pequena. Mas a preocupação, óbvio que existe, principalmente depois do Thales, que já tinha testado positivo lá atrás. Então fica essa ansiedade, apreensão, né, para o próximo teste aí de Covid-19 do Vasco, para esse jogo contra o São Paulo, se mais alguém vai aparecer infectado. E é isso, meu amigo. Semana vai ser tensa aí. Amanhã provavelmente deve sair os resultados aí dos testes de Covid para o jogo do final de semana contra o Tricolor Paulista. E eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo aí, deixa o seu like, se inscreva, deixa aqui o seu comentário. Saudações vascaínas, divulga aí nos grupos de WhatsApp. Tamo junto, até a próxima. Fui!